Olá, família Quadrangular! Eu sou o Kenneth Fernandes. E eu sou Samuel Bastos e esse é o Quadrangular Cast, aqui diretamente da Conferência de Células Estadual de 2025. Bom, aqui você vai acompanhar algumas das entrevistas que teve na nossa Conferência de Célula 2025. Acompanhe. Pastor, para começar sem demora, eu gostaria de lhe perguntar o que o senhor achou do primeiro dia da conferência e o que o senhor espera e as suas expectativas para amanhã. Olha, começamos muito bem. Primeiro, chovendo, faz parte do Pará, essa chuva abençoada, mas o povo não temeu, casa cheia. Eu penso que mais de 5.000 pessoas estavam aqui hoje na abertura da conferência e uma palavra oportuna de Deus para todos aqueles que aqui estavam. Pastor André foi usado por Deus para dar-nos uma palavra de acordo com a necessidade das células. Porque célula não é opção, célula é visão. E ele falou exatamente sobre a obediência à visão. Foi algo muito bom, começamos bem e penso que amanhã será um dia também muito abençoado. Amém. Pastor José, eu gostaria de perguntar para você, mais ou menos, quantas células nós temos em todo o estado? Olha, eu penso que, para dar um número mais ou menos redondo, algo em torno de 13 a 15 mil. Eu sei com exatidão as da Igreja da Pedreira. Nós temos 543 células na igreja local da Pedreira. Mas penso que no estado temos de 13 a 15 mil, mas com o desafio de chegar perto de 20 mil células este ano, em nome de Jesus. E eu gostaria que você ministrasse uma palavra de motivação para as pessoas que trabalham com célula e que estão participando na nossa conferência. A primeira coisa, célula é o reino de Deus. O diabo não está caduco, não está velho, ele continua a antiga serpente que se chama diabo, e ele não vai deixar de graça. Evidentemente, se uma pessoa começa a incomodar o reino das trevas, ele vai lutar contra. Então você que está passando qualquer tipo de luta e liderando uma célula, saiba que é um momento de provação e a gente tem que ser provado para ser aprovado posteriormente. Que Deus continue abençoando cada uma das nossas células aqui em Belém, no interior, onde quer que chegue esse podcast, que Deus possa estar pronto para abençoar você e vamos crescer, porque o reino de Deus não tem limites. Um abraço a todos, Deus abençoe. O nosso querido pastor André Carvalho, seja bem-vindo ao Pará e seja bem-vindo à nossa conferência. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui no Pará, né? Esse estado que é uma referência para nós, né? Todo o Brasil está olhando para o Pará. E eu estar aqui com vocês, podendo colaborar de alguma maneira com esta grande obra, é realmente uma grande alegria, Samuel. E a gente está aqui com a presença dele que veio de lá de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, lá da IEQ Lagoinha, para marcar a presença aqui na nossa conferência e ensinar muitas coisas, muitas lições abençoadas para a gente, não é isso, Kennedy? Isso mesmo, pastor, seja muito bem-vindo ao Pará. Nossa igreja recebe o senhor calorosamente. Desde já, seja muito bem-vindo. Quero começar, pastor, fazendo uma pergunta. Conte um pouco para a gente a sua trajetória até chegar a ser pastor titular. Veja bem, eu comecei a ser pastor titular em 2015, janeiro de 2015. Eu sou um pastor muito novo, né? Deus está fazendo em Ribeirão uma coisa realmente, eu costumo dizer que é fora da curva, porque nós já passamos de 8 mil membros e esse crescimento tão acelerado, mas eu fui durante muito tempo um evangelista, desde 97 eu fui um evangelista, eu sou filho de pastora quadrangular, neto de pastor quadrangular, e o meu avô era um amigo muito próximo do pastor Josué. Inclusive, fiquei sabendo que o pastor Josué passou a lua de mel na casa do meu avô. Olha! E as minhas tias passavam as camisas do pastor Josué para ele pregar. Então nós temos aí, eu me considero da família dele, e em 2015, por uma situação da minha mãe, que
teve um problema de saúde, ela era a pastora da igreja, era uma igreja com 50 pessoas, eu sou um empresário e fazia um trabalho evangelístico, eu não queria a responsabilidade de assumir uma igreja, porque eu tinha, né, a minha liberdade de viajar, de ter férias, né, faz 1 ano e meio que eu não consigo ter férias, então o pastor tem muitos compromissos, eu não queria, mas quando a minha mãe ficou doente, e o Senhor então disse, não, agora é a hora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aumentou muito a responsabilidade, mas o prazer também aumentou muito, porque Deus tem manifestado a glória dele. E tem uma coisa muito interessante, que quando Deus me fez o chamado para que eu assumisse a obra, eu disse o seguinte, Deus, eu não vou suportar pastorear uma igreja se eu não ver a sua glória, se eu não ver sinais e maravilhas, se eu não ver coisas espetaculares, o teu poder se manifestar como a igreja primitiva, eu não vou suportar o ministério. E eu assumi o ministério e Deus fez a parte dele. E Deus desde então tem nos honrado e nós hoje somos uma igreja com células, ainda não somos uma igreja em célula, mas apesar da minha falta de experiência e de eu ser um pastor muito novo, a igreja tem crescido muito em Ribeirão Preto. Amém. Pastor, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor pode dar um spoiler para a gente sobre qual assunto o senhor vai tratar aqui na conferência e o que você espera desse evento, a experiência e a atmosfera que você quer viver aqui no Pará com a gente. Veja bem, é fácil pregar no Pará, né? Que é um povo animado, cheio do Espírito Santo, né? Tem esse DNA do pastor Josué. Agora, eu vou estar falando hoje sobre uma visão celestial. Porque, por incrível que pareça, há muitas pessoas que querem desenvolver a obra de Deus com uma visão própria. É necessário nós entendermos a visão celestial. E a visão celestial está na Bíblia. Mas nós, como pastores, muitas vezes queremos estabelecer nossa própria visão. Então eu quero falar sobre isso com base na experiência de Paulo. E Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. É na visão que vai dar certo. E quando nós aplicamos a visão, e a visão é a visão de Atos 2, porque nós não podemos confundir a nova aliança com a antiga aliança. Eu não posso estabelecer uma obra na nova aliança com a visão da antiga aliança. Há uma nova aliança, e nessa nova aliança é que a igreja foi fundada pelo Espírito Santo. Então é da nova aliança, é do livro de Atos, do capítulo 2, que ali estão as bases para uma igreja que vai realmente alcançar muitas almas nesses dias. Então nós vamos falar sobre visão hoje, e amanhã eu quero compartilhar um pouquinho com todos a respeito da Casa de Paz, porque a Casa de Paz, ela é uma ferramenta tão abençoada na nossa igreja. Nós somos uma igreja em células, nós temos 625 células hoje, mas o propulsor da igreja é a Casa de Paz. O que é a Casa de Paz? É a pré-célula, é aquele momento que nós entramos na casa de todas as pessoas que batizaram. Por exemplo, este ano nós já batizamos em janeiro 480 pessoas. Então nós abrimos 400 casas de paz. Então nós passamos de 600 células para 1.000 grupos em uma semana. Então nós estamos agora em 1.000 pontos da cidade, em 1.000 casas. Essas casas vão gerar pessoas que para o próximo batismo se torna então um círculo virtuoso. Então eu quero que o Pará abrace essa visão de Casa de Paz e vai ser uma ferramenta poderosa para esse estado. Eu creio, pastor, que essa sua ferramenta, ela traz para a gente assim um renovo aonde a gente pode levar mais profundo o conhecimento em células, em tudo. Inteirando o que o senhor estava falando aqui, eu queria perguntar para você como é que a pessoa aceita Jesus na célula ali, né? Acredito que tem um apelo. O trilho que ela percorre ali, ela aceita Jesus e depois de lá, o que acontece? Este é o grande diferencial nosso. A pessoa pode até aceitar Jesus na célula, mas dificilmente. A igreja é uma igreja evangelística. O pastor é um pastor evangelístico. Então, o que acontece? Por exemplo, este domingo, intencionalmente, eu vou fazer apelos. Comecei quarta. Então, nós já levantamos quase 100 pessoas. Domingo agora eu vou levantar mais 150 pessoas na igreja.
para o batismo. E nós vamos para o batismo com 250 ou 300 pessoas. No dia do batismo, a igreja traz 350 visitantes. Desses 350 visitantes, eu prego uma mensagem com a cruz de Cristo, prego o arrependimento, levo elas a Cristo, e dessas 350, pelo menos 200 vão decidir naquele dia batizar. Então, isso tudo é fruto da casa de paz. Por quê? De onde estão vindo essas pessoas que estão aceitando Jesus? Das casas de paz. Elas vêm para a igreja e nós vamos pegando essas pessoas, vamos colocando elas num grupo de WhatsApp e amarrando elas para o batismo. Elas vão sendo acompanhadas. Aí sim, nós pegamos elas e tentamos e conseguimos colocar a cerca de 60% a 70% delas já dentro de uma célula. Então, isso traz uma leveza para a célula. Eu queria que você que faz célula pensasse a respeito disso. Traz uma leveza para a célula. Por quê? Porque a célula não é pressionada a ganhar pessoas. Ou a igreja toda se move e vai povoando a célula. Vai povoando a célula. Então, as células minhas, elas estão até pouco inchadas. Nós já temos condição de ter 700 células hoje. Então, nós vamos trabalhar agora a multiplicação. Então, na verdade, as células, no meu caso, elas trabalham mais na questão da consolidação do que do evangelismo. Porque a casa de paz é o eixo propulsor evangelístico da igreja. Então, quando eu entro na casa de paz, o anjo da guarda, que é a pessoa que toma conta da casa de paz, ele já é instruído a alcançar a família. E eu digo, você não pode perder a oportunidade de ganhar essa família para Cristo. Você está lá dentro. Outra coisa. Vamos tentar transicionar a casa de paz para uma célula. O mais difícil, você já entrou dentro da casa. Para que tu vai sair? Nunca mais sai. Essa era uma dúvida que ficava aqui pra gente, né? Quanto tempo essa casa de paz viraria uma célula, né? Na verdade, são 8 lições. Então, a partir da 6ª lição, o líder tem a tarefa de fazer uma avaliação para saber se aquela casa é uma casa boa para fazer célula. Certo. Se ela cumpre aí algumas normas que a gente sempre coloca, se não tem, por exemplo, um cachorro que fica latindo direto ou coisa parecida. Então, nós vamos agora convencer a pessoa a transicionar. Só que essa pessoa que foi batizada, ela está sendo acompanhada na casa de paz, mas ela também tem, a igreja toda tem um olhar muito importante para ela. Então, todos os cultos de domingo, eu peço para elas levantarem, eu oro por elas, a gente põe a mão sobre elas. Então, essas 8 semanas, elas vão ser edificadas, e em 8 semanas, elas já se enveredam pelo caminho do discipulado. Se a casa dela não virar uma célula, nós vamos colocar ela dentro de uma célula, e assim a igreja cresce constantemente. Amém. E eu gostaria que você ministrasse para as pessoas que estão nos escutando, estão nos assistindo agora, uma palavra de motivação para continuar com o trabalho em célula, porque nós sabemos que não é fácil, mas pelo fortalecimento do Espírito Santo e pela sua palavra de motivação, a gente crê que o nosso trabalho vai continuar. Sim, veja bem, eu vou falar sobre isso hoje. A visão nunca falha. A visão de Deus nunca falha. Eu vou falar uma coisa, por favor, não me interprete mal. Deus não quer igrejas pequenas. Os campos estão brancos. E nós não podemos nos conformar com o conceito que alguns passam, que o pastor André, ele tem mais capacidade para ganhar alma, ele tem um dom diferente. Eu não acredito nisso. É a visão espiritual. Quem tem visão, inevitavelmente receberá unção. Então eu quero lhe dar uma palavra hoje. Assuma a visão celestial. A nossa igreja, nós nos esforçamos para ser os mais parecidos possíveis com a igreja de Atos 2. Como era a igreja de Atos 2? Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que todos falavam em língua. Era uma igreja que pregava uma mensagem cristocêntrica. Era uma igreja que pregava o arrependimento. Era uma igreja que batizava todos que criam. Era uma igreja de compaixão, dividia os seus bens. Era uma igreja de oração, eles se dedicavam à oração. Era uma igreja, sim, que se desenvolvia no templo e nas casas. Você observe, é sobre isso que eu vou falar nessa ministração minha, você deve assistir, que a casa e o templo está lá no final da lista. O que acontece conosco é que a gente quer um modelo, mas não quer uma visão.
A visão é celestial. Ela é perfeita, não tem como não dar certo. Se você já está cansado, renove as suas forças. Deus vai te dar graça, sabedoria e o crescimento virá no nome poderoso de Jesus. A gente está recebendo aqui na cabine uma pessoa que abrilhantou a nossa manhã aqui na Conferência de Células, a nossa querida e amada pastora Noemi Barbosa, da Rede da Família. Seja bem-vinda, minha pastora. Muito obrigada pelo convite, é bom estar aqui com vocês, né? Que coisa inovadora. É tão bom estar aqui com vocês, né, nesse momento especial, poder usar as redes sociais para a gente propagar a palavra, falar do amor de Deus e repartirmos um pouco dos nossos conhecimentos e aprender também. A gente está aqui ensinando e aprendendo. Amém. Glória a Deus. Pastora, eu posso começar então fazendo já uma perguntinha para Ah, você? meu Deus, lute. Pastora Noemi, quando iniciou a sua liderança com a visão celular? Olha, a minha liderança com a visão celular, ela começou em 2000, lá na Igreja do Guamá. Olha que legal, uma bênção. Tem muito tempo já, né? 25 anos. Muito Só de liderança de célula. Mas eu sou cristã de berço. Eu nasci no Evangelho, né? Como diz uns amigos que eu tenho. Eu sou crente intrauterina. Muito bem, pastora. E a gente nota que a visão celular na sua vida foi realmente um marco, porque você trabalha até hoje em dia com a visão celular, com células. Agora eu queria que você motivasse as pessoas que estão em casa sobre o porquê trabalhar com célula e qual é a importância da célula na vida das pessoas. Olha, isso é fundamental a gente responder. Célula, ela conecta as pessoas à igreja. Se as pessoas soubessem, quando elas estão em uma célula e elas estão participando daquele corpo de Cristo, porque às vezes você está só na igreja, no meio da multidão. Não é interessante você estar no meio da multidão, mas quando você está dentro de uma célula, você já começa a trabalhar o seu propósito de crescimento e de produção de trabalho para o reino de Deus. Porque quando você está num grupo pequeno, você pode desenvolver ministério. Então é muito importante a gente começar a desenvolver o nosso ministério num grupo pequeno. Ali vão se descobrir pastores, líderes, cantores, gente que tem habilidades diversas. Então, se você estivesse no meio da multidão na igreja somente, você poderia ser uma pessoa de talento. Mas como é que você ia ser descoberto? Mas quando você está num grupo menor, é muito fácil isso. Amém. Pastora, antes de a gente finalizar, eu tenho uma outra pergunta, é a última, eu acredito, né? Não sei. Já? Já é muito Agora que eu rápido. estava gostando do momento. Então vamos continuar aqui, Não, mas aqui, pastora, na nossa igreja sede, assim, qual o maior desafio, né, para você trabalhar na maior em uma das maiores redes de células da nossa igreja? Bom, o nosso desafio sempre vai ser o discipulado. Porque você ganha pessoas, mas você precisa cuidar das pessoas. Então, o nosso desafio sempre é cuidar do rebanho. Nós nos importamos com as pessoas. E você, quando trabalha com pessoas, você trabalha com comportamentos diferentes. Então, nós precisamos identificar isso e começar a trabalhar o caráter, a aperfeiçoar essa pessoa nas áreas em que ela precisa ser aperfeiçoada, transformação, mudança de vida. E isso é o maior desafio da visão. Mas a gente está aqui para fazer isso, para fazer a igreja acontecer, para fazer a igreja crescer, não só quantitativamente, mas em qualidade. A quantidade e a qualidade, elas têm que andar juntas. Nós temos uma pessoa ilustre aqui que está abrilhantando aqui na nossa cabine de imprensa, nosso amigo pastor Tássio Barleta, líder da área Refúgio aqui da nossa igreja. Pastor, seja muito bem-vindo conosco. É uma honra para a gente ter o senhor aqui, né, para brilhantar esse evento, para trazer mais conhecimento da parte do Senhor para as nossas vidas. Seja bem-vindo. Amém, meus amigos. Obrigado. É uma alegria estar aqui, uma honra estarmos nesse evento que eu amo tanto. Falei para a pastora Nelma, falei, pastora, conferência de célula tem meu coração, que ama a visão, amo o que Deus está fazendo, sou fruto de uma célula, então não tem como não ser apaixonado por isso. E com isso eu queria logo te fazer uma pergunta do porquê que a célula precisa ter um investimento, principalmente na área dos jovens, que é, no caso, a área que o senhor pastoreia. A célula, ela é o retorno da igreja ao modelo estabelecido por Jesus. Jesus usava o púlpito? Usava, pregava para as multidões. Mas o que fez a diferença na vida daqueles homens e que fez a diferença até os dias de hoje
Foi a célula que ele fez, o investimento, o dia a dia, um a um. E foi isso que realmente produziu a mudança que aqueles homens precisavam viver. Na célula, a célula é um celeiro de líderes. A gente pode ali, primeiro, quebrar aquela visão, aquele rótulo que as pessoas têm. Eu, por exemplo, eu jamais entraria numa igreja evangélica. Eu tenho convicção, cara. E aí, de repente, alguém me chamou para ir numa célula e eu fiquei assim, falei, bora que vai ter um churrasco. Eu falei, opa, para churrasco eu vou. Aí sim. Aí eu fui pelo churrasco, eu fui para entrar na carne, aí Jesus me tirou dela. Olha aí. Gostei da célula, ali eu tive pessoas que me amaram, que cuidaram de mim, que investiram. E então, por isso é tão importante nós voltarmos a esse modelo, né? A igreja que se reúne no templo, mas que também ela é a igreja de Atos 2:42, que dia a dia se reúne nas casas, parte o pão, e ali a gente pode ser quem a gente é fora do púlpito, né? Manifestar o nosso cristianismo no dia a dia mesmo. O evangelho tem que ser praticado, não só pregado. Perfeito. Pastor, tem uma pergunta, já é minha mesmo, assim, como foi o início da sua jornada liderando célula, já em grupo pequeno, como foi isso? Você pode explicar pra gente bem resumidamente? Quando eu converti, Kennedy, assim, eu quero servir a Deus, aquela vontade de servir a Deus. Faz coisas. Eu toco, né? Toco cavaco, arranho violão, vai cantar, vai tocar, vai não sei o quê, vai. Fui obreiro, fui expulsar demônio no culto de sexta-feira, vai expulsar demônio, vai fazer. Só conhecendo mais o coração de Deus, eu falei assim, Deus, eu não fui chamado para fazer. Evangelho não é sobre trabalho, evangelho é sobre relacionamento. O relacionamento, ele vai te dar trabalho, mas ele é o cerne, ele é o centro. Então eu comecei a amar a gente, a cuidar de pessoas, a chamar pessoas para caminharem comigo. Vamos lá, eu vou te fazer meu discípulo. Eu não quero só trabalhar, eu quero de fato te discipular, eu quero te mostrar um Jesus que mudou a minha vida. Como? No púlpito? Não. No dia a dia, partindo pão, na tua casa, na minha casa. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Então a gente começou ali, quando começou a Refúgio, começamos com 5 pessoas mais ou menos. O objetivo nunca foi ser uma rede, nunca foi ser pastor, nunca quis. Eu comecei a amar aquelas pessoas, andar com eles, trazer para minha vida, mostrar para eles. Aquilo foi contagiando. Naturalmente, discipuladores formam discípulos, discípulos fazem discípulos. O resultado disso é um crescimento saudável da igreja, cara. E a gente vê o crescimento da área Refúgio, no qual o senhor pastoreia, e a gente gostaria de lhe perguntar qual é a expectativa de mais crescimento, mais batismo, como é o trabalho de vocês hoje na área Refúgio? O número, ele é importante? Acho que seja. Ele é um alvo, né? Quem não tem alvo não sai do lugar. Só que não é isso que move a gente. Eu desafio a minha liderança, nós somos desafiados, mas eu não quero batizar para batizar. Eu não quero dar um banho na água, eu não quero multiplicar qualquer célula. Mais do que querer multiplicar, eu não quero multiplicar problema. Então eu sou o cara que mais barra. Não, vamos segurar um pouquinho, deixa ele... Porque você multiplicar um líder fora do tempo, é você colocar ele numa cova de leões muitas vezes, cara. É você colocar um cara que não está preparado para lidar com o mundo espiritual. Então eu prefiro investir mais tempo, né? Então assim, o nosso crescimento ele é como Atos 2:47, dia a dia. Então o nosso objetivo esse ano é batizar 450 pessoas. Nosso objetivo é chegar em 250 células. Eu quero muito, estou trabalhando, mas não é o que me move. Eu quero continuar amando pessoas, eu quero continuar discipulando pessoas, fazendo discípulos e vendo a igreja crescer com saúde e experimentando esse avivamento, que é o que a gente está pregando. Né? Bem, pois só aí para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma palavra para o pessoal que está em casa, né? Aquilo que queima no seu coração, aquilo que você acha que o pessoal de casa necessita ou precisa ouvir. Quem sabe alguém está assistindo a gente agora aqui precisa realmente de uma palavra de Deus e tal. Apesar de que a gente está aqui no congresso, a pessoa está recebendo muito de Deus, mas vai ter algo que vai tocar no coração de alguém hoje aqui. Amém. Salomão, ele fala algo precioso. Eclesiastes 9:10, ele diz assim, tudo que te vier às mãos, faz conforme as tuas forças. Isso quer dizer, meu irmão, não faça aquém daquilo que você pode fazer, sabe? Não faça, podendo fazer o melhor, faça. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas também não faça além das suas forças. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, se apaixone pela sua célula, você está numa igreja muito séria, que ama o reino de Deus, que ama Jesus. Sabe, baixe as suas armas para você viver o propósito que Deus tem para fazer. Faça conforme as tuas forças. Dê o seu melhor, você nunca vai se arrepender por amar Jesus muito. Muitas coisas em excesso podem te fazer mal. Jesus nunca vai te fazer mal, então mergulhe nisso.
Deus não te trouxe para uma igreja que vive célula para você estar envolvido em muitas outras coisas. Se envolva na célula, mergulhe na célula, Deus vai te usar. E assim como Ele me chamou em uma célula para pastorear pessoas, eu lanço essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Amém. Você vai ser chamado para cavar os teus poços e experimentar esse avivamento. Em nome de Jesus. E aqui a gente está recebendo novamente uma mulher que está aqui para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, que é hoje, dia 8 de março. Então, você, mulher que está nos acompanhando, receba os nossos parabéns da nossa equipe do Quadrangular Cast. E aqui a gente está recebendo a nossa pastora Noemi Barbosa, que vai conversar com a gente um pouquinho mais, porque hoje de manhã, como foi uma correria, graças a Deus, mas hoje a gente vai poder conversar e trocar uma ideia sobre o Dia Internacional da Mulher. Pastora Noemi, eu gostaria de lhe perguntar qual é a importância da mulher na visão celular e também no trabalho em células. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar desse dia tão importante, que é um dia de conquista, um dia de luta das mulheres, que muito lutaram por espaços. E hoje eu posso dizer para você que a Igreja Quadrangular, como foi fundada por uma mulher, a Aimee Semple McPherson, para nós é motivo de alegria poder saber que a Igreja Quadrangular ela tem milhares de pastoras que estão aí pelo Brasil afora, que estão aqui no Pará, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, boas administradoras, e a importância de você estar liderando uma célula como mulher é fundamental, porque a mulher ela é muito mais organizada, viu? Isso, mulher, com certeza. Né? Ela é muito mais organizada. Hoje nós estamos aqui fazendo uma apresentação de uma célula que, na verdade, não é inspiração para ninguém. Mas, geralmente, quando a mulher dá aquele seu toque feminino, dentro da célula faz toda a diferença, arrumando a casa, preparando o ambiente, né? Às vezes, se você for colocar lá um bolo, aí se for uma pessoa que não tem aquele cuidado, a mulher vai lá, ela arruma o bolo, já coloca numa bandeja melhor. Então, esse toque feminino, ele faz muito a diferença. E o que nós entendemos hoje, né? O percentual de mulheres é muito maior no Brasil do que homens. Nós hoje somos mais ou menos, acho que os 52%, 53% a população feminina. Então, essa representatividade em todos os segmentos da sociedade, ele faz toda a diferença, né? E eu quero parabenizar as mulheres por esse dia de luta, dia de desafio, que marcou a história de milhares de mulheres e hoje está marcando a nossa história. Amém. Perfeito, pastora. E falando em representatividade, você, além de pastora, também é da área da saúde também, trabalha como posso dizer, médica, não é isso? Sim. É a importância de você estar na sociedade, não só como pastora, mas como profissional. Eu louvo a Deus pela minha vida profissional, eu louvo a Deus pela profissão que Deus me deu, e eu quero muito agradecer a Deus por tantas conquistas que o Senhor tem colocado na minha vida, pelos projetos que Ele tem nos colocado, nos dado, como pastora, como profissional, como mulher, como esposa, como conselheira, porque nós somos também um pouco conselheira, né? Eu costumo dizer que eu gosto de cuidar do corpo e da alma das pessoas. Perfeito. E eu gostaria de lhe perguntar se a senhora poderia dar algumas dicas para as mulheres que estão nos acompanhando sobre cuidado com a saúde, cuidado com a higiene, e também cuidado com a representatividade dentro da igreja e também na nossa sociedade. Bom, primeiro eu gostaria, hoje nós temos muitas mulheres, né, que infartam muito cedo. As mulheres hoje, por não se cuidarem muitas vezes, por não fazerem seus exames preventivos, nós temos uma doença que muitas vezes chega como silenciosa, que é o câncer de mama, câncer de útero. Tem assolado muitas mulheres e a prevenção é o melhor remédio para tudo. Quando você faz um tratamento, quando você vai regularmente ao médico, todo ano você vai lá, faz um check-up, a mulher acima de 40 anos, você faz sua mamografia. É muito importante, porque se você detectar cedo um problema de saúde, se você detectar cedo um nódulo, esse nódulo, quando ele é rastreado logo no início, imediatamente começa-se um tratamento e aí a chance de cura é muito maior. Então, muitas vezes nós observamos mulheres que elas vão deixando para trás o cuidado com a saúde, né? Hoje não querem fazer atividade física, mas está em alta fazer uma atividade física. Talvez você não tenha condições de ir numa academia, mas hoje nós temos academia nas praças, você pode fazer uma caminhada, já vai melhorar o teu desempenho físico.
uso do sal em excesso, comer, né, sal demais, açúcar demais, todos esses elementos, eles trazem, hoje a gente sabe, que grandes prejuízos à saúde. Então, mulher, se cuide, né, previna doenças, faça um autoexame da mama, vá ao médico regularmente, faça seus exames, que eu tenho certeza que tudo que você descobre no início tem mais chance de cura. Amém. Pastora, nós esquecemos de desejar um feliz Dia da Mulher para você. Com certeza. Você que é uma mulher valorosa, uma esposa abençoada, né, uma pastora de multidões, porque nós cremos que o seu rebanho ele é enorme aqui na nossa igreja, não é verdade? Com certeza. E pastora, também eu quero, mudando um pouquinho de assunto, falar aqui do momento que nós tivemos agora, o último momento agora, da busca do Espírito Santo. Que momento, pastora, que momento foi esse, né, onde o Senhor derramou a sua glória sobre a sua vida e fez você, através de você, ele usou através da sua vida para ministrar em várias pessoas, ministrando cura, ministrando o poder do Espírito Santo ali naquele lugar. Amém. Eu estava ali embaixo assistindo, eu confesso que eu estava me segurando realmente para entrar ali naquela atmosfera. Falei, meu Deus, eu tenho que me recompor aqui, senão não vou conseguir entrar ao vivo com o pessoal, senão, meu Deus. E foi um negócio impactante. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse momento que nós tivemos agora há pouco. Olha, essa conferência de célula, ela já vem com um diferencial, né? Eu não lembro de ter em 2024 esse momento pentecostal. Foi muito importante. Foi um momento surreal, pastor. O Espírito Realmente. Santo, ele nos ajuda, ele nos dá poder para realizarmos a obra do Senhor. Um crente que é revestido do Espírito Santo, ele tem poder através do nosso Deus para tocar na vida de pessoas, para falar para pessoas. Essa conferência de célula, ela marca a nossa vida porque nós estamos aqui aprendendo a saquear o inferno, a ganhar o perdido. É tão importante nós entrarmos nas casas das pessoas e levarmos uma mensagem de transformação, de libertação. Veja quantas famílias estão cativas, estão vivendo problemas com droga, com alcoolismo e com outras situações que muitas vezes trazem um desajuste familiar. Você sabe que a família é o nosso bem maior. E quando você entra na casa de alguém, com o poder do Espírito Santo, você sabe que coisas extraordinárias vão acontecer. Então é muito importante você ser revestido de poder. As pessoas tiveram esse momento para receberem mais de Deus, receberem os dons, serem revestidas. Às vezes você está lá na igreja, está há algum tempo que não fala em línguas estranhas, e esse momento foi primordial para que as pessoas fossem renovadas, fortalecidas e abençoadas. Amém. E trazendo também para esse lado do evento, você, além da pastora Nelma, você está sendo porta-voz entre os palestrantes, sendo a mulher que está sendo levantada como uma das palestrantes na nossa conferência de células. E eu gostaria de saber qual é a sensação de ter recebido esse convite, de ministrar sobre células, falar sobre estratégias de como conseguir pessoas e de como cuidar de pessoas, e também participando do nosso evento. Bom, o convite foi realmente algo que nos surpreendeu e fomos agraciados por esse momento tão especial. Eu sei que tudo na nossa vida tem um tempo determinado. Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, você prega, você batiza, você ainda não foi convidada? Eu sempre digo que Deus tem um momento certo para tudo na nossa vida. Amém. Não adianta a gente querer fazer as coisas da nossa maneira. O Senhor cria o momento, Ele cria a situação para nos alcançar e para que nós possamos alcançar vidas. E hoje, para mim, foi um momento muito importante poder falar de um assunto que eu gosto e que eu posso dizer que eu domino. Porque são 25 anos trabalhando nessa visão. Pois é. Então, 25 anos a gente aprende um pouquinho, né? Mas uma coisa é fundamental. Sem o Espírito Santo, nada acontece. É verdade. Ele é o autor de tudo na nossa vida. Ele nos dá poder para ensinarmos, para aprendermos, para crescermos. Sem ele, nada somos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Tanto faz você pregar para mim, pregar para 1.000, para 2.000, para 5.000, para 50. Eu creio que o Senhor nos usa
na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Basta que nós possamos nos dispor a fazer isso. Eis-nos aqui, né, pastora? Eis aqui o Senhor. Eis-nos aqui. Ele tem nos chamado. E É eu posso isso dizer mesmo. para vocês, eu tenho uma alegria muito grande. Eu falei para vocês, né? Quanto tempo você serve a Deus? A minha vida toda. Né? Eu fui escolhida lá no ventre da minha mãe. Glória a Deus. Quando a minha mãe estava grávida, ela me contou essa história. Ela escolheu o meu nome através de uma irmã, amiga dela, de uma igreja que tinha do lado da minha casa. E ela procurou, ela disse que queria um nome que fosse da Bíblia. Escolheu o meu nome lá da Bíblia. E eu sei que fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos amou primeiro. Que bom. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma vez a gente lhe deseja um feliz Dia da Mulher. Uma mulher que, além de mulher, é uma mulher quadrangular, o que é um cargo assim muito valoroso, muito profundo, porque além dela receber um chamado de ministrar para mulheres, de ministrar para famílias, ela está carregando consigo a palavra quadrangular, o chamado quadrangular, e nisso ela merece todo o respeito, todo o cuidado e todo o carinho nosso. Então, sinta-se abraçada pela equipe do Quadrangular Cast. Nós agradecemos a sua participação aqui com a gente. Eu agradeço esse momento importante. Parabenizo também todas as mulheres do nosso estado, do nosso país, todas as mulheres que têm lutado pelo evangelho, pela sua família, que têm lutado pela sua vida. Quero desejar nesse dia que você seja abençoada, fortalecida, que o Espírito Santo possa transformar e te alcançar. Se tiver alguém aqui que está nos assistindo, precisando de uma palavra, eu quero te dizer, o Senhor transforma, liberta, cura, faz a obra. Receba aí onde você estiver essa unção profética. Amém. Deus te abençoe, mulher. Seja muito vitoriosa dia após dia. Amém. Amém, amém. Essa foi a pastora Noemi. Pastora Noemi, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por mais esse momento que você nos deu a graça aqui de estar conosco em sua presença, né? É sempre uma honra, né, pastora? Obrigada. Faz um pix depois pra gente. É, aqui, né? pastora? Vocês querem pix? Tá bom. Vou mandar a conta para vocês mandarem para mim. Não, muito obrigado por Cadeiras esse à momento. parte. Deus abençoe esse trabalho. Que Deus possa realmente usar esses momentos aqui para alcançar muitas vidas. Amém, pastora. Glória Obrigado a pela Deus. experiência. Que Deus abençoe. Amém. Valeu, galera. Muito Valeu, obrigado, valeu. pastora. E aqui, Samuel, meu amigo, nessa noite já temos aqui ela, a nossa coordenadora estadual, pastora Nelma Araújo. Pastora, seja muito bem-vinda conosco. Amém. É um prazer enorme ter a sua presença aqui. Samuel, meu amigo, fale. Seja bem-vinda ao nosso podcast, a nossa cobertura oficial desse evento que está sendo um sucesso e realmente uma fonte de avivamento para todas as pessoas que estão participando. E eu gostaria de saber de você como você está se sentindo. A gente, infelizmente, está chegando na reta final, mas desde sexta-feira a gente vem sentindo o mover do Espírito Santo. Então eu gostaria de saber qual é o seu sentimento hoje referência à nossa conferência. Primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. E quero já, antes de falar sobre o meu sentimento, eu quero agradecer. Muito obrigada. Obrigada pela cobertura, pelo apoio, por vocês estarem, como a gente diz, ombreados, né? Conosco um só coração, uma só visão, Amém. e todo mundo buscando estar debaixo da nuvem do avivamento de Deus. Amém. Em relação ao sentimento, nós estamos felizes de perceber que Deus, como sempre, Ele ouve as nossas orações, Ele é bom, Ele é fiel, e quando Ele libera uma palavra, essa palavra ela vai se cumprir. Amém. Vem as lutas, as dificuldades, né? Vem a oposição, o inimigo tenta impedir, acontecem várias coisas, mas Deus, Ele move de forma sobrenatural, está sendo maravilhoso. Os preletores, Sim. o ministério de louvor, todas as equipes que têm trabalhado, e nós vimos desde ontem curas sobrenaturais, Sim. um derramar do Espírito Santo, palavras com sabedoria, palavras de revelação de Deus. Agora à tarde, na tarde pentecostal. Já ia falar para você que tarde. Foi a mais comentada aqui agora, depois que a gente voltou aqui, que foi algo assim sobrenatural, pastora, sobrenatural. Realmente. E inteirando já na próxima pergunta, eu queria saber se já o planejamento para o ano que vem, ele já começou? Pode dar um spoiler pra gente? Não, na verdade ainda não começou o planejamento, porque a gente não faz nada
a gente não faz absolutamente nada assim, Sem a direção, né? sem uma direção do Espírito Perfeito. Santo. A gente ora e os nossos intercessores, a gente tem intercessores em Belém, em várias cidades do estado, inclusive alguns estão aqui, de Marabá, de Paragominas, de Glória a Tucuruí, Deus. de várias cidades. E a gente ora e coloca em oração, e a gente sempre aguarda uma palavra de Deus. Por exemplo, no ano que foi Exuberante Colheita, foi uma palavra de Deus, Exuberante Colheita. Uma bênção. O Espírito Santo falou assim para mim, vem aí uma exuberante colheita. Amém. Meu Deus. Ano passado, quando nós oramos, eu vi um ramo de trigo branco e eu estava perguntando, Senhor, qual é o tema da conferência? Eu vi o ramo branco e ouvi, os campos estão brancos. Oh, E esse ano também, ano passado, nós estávamos orando pela conferência e pedindo ao Senhor qual o tema da conferência. E em um dos momentos de oração eu vi essa palavra, avivamento, Avivamento. afogueada. Por isso o tema é avivamento. Glória a Deus. Então, o planejamento é continuar o trabalho. Esse ano vamos trabalhar levando a conferência de avivamento para os municípios do estado. Amém. E, inclusive, quem quiser, convidar a gente, a equipe, nós estamos disponíveis. Vamos para Marabá, eu vou para Marabá na semana que vem. E estamos disponíveis para servir. Então, está sendo maravilhoso, foi surpreendente. Eu falei para uma das pastoras, quem diria que 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, a gente Não já é tem essa isso? igreja A cheia igreja aqui. cheia, Realmente. pastora. Terminou as oficinas, gente. Todo mundo desceu para cá, para a igreja nova, né? E quando a gente olhou, já estava tomado, já estava tudo cheio aqui embaixo. E aí começou o momento de louvor e adoração, e aí a presença do Senhor ali nos abundando, nos enchendo, e aquele negócio ali. Eu tava falando para a pastora Noemi que eu tive que me conter, porque senão eu não ia conseguir voltar para cá, pastora. E também a gente ia voltar com o olho Olho inchado, inchado. cheio de lágrimas. Jesus me segura aqui, eu tava ali parado no meu canto, Senhor, meu Esse é que é Deus. maravilhoso, né? É uma É bênção. bom que contagia todo mundo. E a gente sabe aqui na nossa transmissão que a gente tem pessoas de outras regiões, de outras cidades nos acompanhando. A gente está vendo aqui várias regiões que eles estão comentando. E a senhora comentou sobre a ida de ir para lá, intercessores vindo para cá. Então esse trabalho é muito importante para que justamente todo mundo esteja numa só visão, num só propósito e num só avivamento. Mas antes da gente encerrar, infelizmente, esse papo tão bom que a gente está aqui, a gente gostaria de lhe desejar parabéns, primeiramente pela conferência, pelo trabalho sendo feito, Sim. mas também porque hoje é um dia especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns pelo seu dia, parabéns pelos seus Deus abençoe trabalhos, você. pela sua vida. E eu também gostaria que você mandasse uma mensagem para quem está nos acompanhando durante toda a nossa cobertura, a nossa transmissão e convidando para acompanhar a gente no período da noite. Amém. Muito obrigada pelos parabéns, pelo Dia Internacional da Mulher, pela conferência. Eu sempre digo, é um trabalho de equipe e o nosso comandante, né, o Senhor Jesus, a gente está debaixo da direção do Espírito Santo. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, adoração ao Senhor, né? E muito obrigada também pela oportunidade. Agora, quero convidar você que está assistindo aí, e nos demais municípios do estado do Pará, em Belém, em outros estados. Quero convidar você a ficar ligada nessa programação, ficar atento para o podcast e também para a transmissão da conferência que está no YouTube da Igreja Quadrangular, sede estadual do Pará. E Deus, ele vai continuar movendo. E eu creio que lá onde você estiver, você vai ser abençoado. Então, Amém. agradeço, te convido, fica conosco. E, como eu falei, se quiser nos convidar, os superintendentes, diretores de campo, pastores, nós estamos à disposição. Isso Obrigada, mesmo. Deus abençoe. Amém. Amém. Minha pastora Nelma, muito obrigado, de verdade. Mais uma vez, feliz Dia da Mulher para você. Que o Senhor abençoe sua vida, seu ministério, continue sempre sendo uma bênção sobre as nossas vidas, né? Amém. E muito obrigado, de verdade, do fundo do coração, você é uma bênção. Mas para finalizar a noite com chave de ouro, nós estamos recebendo aqui na nossa cabine de imprensa, na cobertura oficial, o pastor Valdenito Gomes, lá da primeira região de Castanhal. Seja bem-vindo, nosso pastor. Obrigado. Muito bom estar aqui. Estamos juntos.
Eu queria saber do senhor o que o senhor sentiu aqui na sua ministração, que foi muito boa, muito edificante. O que você sentiu, o que você queria passar realmente para as pessoas que estavam aqui? Foi um momento maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Nel, o pastor Josué, que me concedeu essa oportunidade. E a base de toda a palavra, o tema central, é trazer o líder para Jerusalém, né? Porque às vezes as lutas, as dificuldades, as decepções tiram o líder do lugar que ele deveria estar. E como aconteceu com os 2 discípulos, conforme eu preguei, os 2 discípulos saíram de Jerusalém em direção a Emaús. E Jesus foi atrás deles, porque eles eram importantes lá em Jerusalém. Então a ideia é essa, mostrar para o líder que o lugar dele é em Jerusalém e não em Emaús. Amém. Perfeito. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui, que eu separei. Quando iniciou sua liderança com célula, na visão celular? O senhor trabalha com célula assim desde quando? Eu estou 17 em Castanhal, há uns 23 anos, 24 anos atrás. Comecei lá em Marabá, né? Eu comecei lá em Marabá, nós éramos uma igreja razoavelmente média, né? E depois da célula cresceu muito a igreja em Marabá, abrimos muitas outras igrejas. E no ano de 2008 fui transferido para Castanhal. Estou lá em Castanhal há 17 anos. Então a maior parte das igrejas minhas de Castanhal foram abertas com célula. Todas têm célula, né? Hoje temos quase 1000 células em Castanhal. Isso, eu ia fazer essa pergunta para você. Mais ou menos quantas células tem no campo de Castanhal? Total, 1000? Eu acho que o campo passa de 1000, né? Mas acho que em Castanhal temos quase 1000. Legal. E o senhor pode também colocar para as pessoas que estão nos assistindo, motivar elas a continuar trabalhando com células? O trabalho de célula é o trabalho da Bíblia, né? Nós ouvimos aqui na conferência o pastor pregando que a célula não é nada de criação humana. Começou na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Então é um trabalho maravilhoso que leva a palavra de Deus para as pessoas em casa. Tem um ditado popular que diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, se as pessoas não vêm à igreja, a igreja vai até as pessoas. Esse é o tema central das células. Nós levamos a igreja para os lares, para as pessoas que têm dificuldade de vir, né? Então, vai na célula. Amém. Nós agradecemos a sua participação aqui na nossa conferência e aqui no nosso podcast, na cobertura ao vivo. E que o Senhor seja abençoado também, toda a galera de Castanhal, amém, porque tem um grande pastor, um grande líder amém. No trabalho com células. Amém? Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. E, gente, vocês puderam notar aí, por essa coletânea, que a gente teve várias entrevistas muito boas e também um evento de sucesso. Mas não perca nossos episódios toda terça-feira, às 19 horas, aqui no canal da igreja, mas também a gente tem as nossas plataformas digitais. No Spotify, esse episódio também vai sair completo lá no Quadrangular, /podcast, mas também não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok, com o mesmo @quadrangular.cast. E até o próximo episódio, galera. Tchau!